Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estar com vocês para mais uma reflexão na palavra do Evangelho do dia. Hoje, 1º de setembro, esse mês que é o mês dedicado à Bíblia, que nós possamos nos aprofundar e entender cada vez mais a palavra do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus voltou para casa, para Nazaré, onde tinha crescido. Lê um texto lindo do profeta Isaías sobre libertação e graça. O povo ficou encantado no começo, mas minutos depois eles queriam jogar Jesus de um precipício. O que será que aconteceu nesse meio tempo? Vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho do José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa história mostra uma contradição que não é só de Nazaré, mas do nosso coração também. Jesus leu uma passagem linda sobre libertação, graça, cura. Todo mundo ficou encantado. Que palavras bonitas! Como ele fala bem! Não é este o filho do José? Mas aí Jesus começou a mexer onde doía. Lembrou que no passado, Deus mandou profetas não só para os israelitas, mas também para estrangeiros. E pronto, o encanto virou fúria. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que a graça de Deus não era exclusiva para eles, que Deus amava também quem eles desprezavam. Como não gostaram do que ouviram, não quiseram mais escutá-lo. E nós? Não fazemos a mesma coisa? Nós gostamos do Evangelho quando ele nos consola, mas rejeitamos quando ele nos incomoda. Adoramos ouvir: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não queremos ouvir: Perdoa 70 vezes 7. Gostamos de: Vinde a mim, vós que estáis cansados. Mas fugimos de: Toma tua cruz e me segue. É muito cômodo ter uma fé seletiva, né? Onde escolhemos só as partes da Bíblia que nos agradam e ignoramos as que nos confrontam. Devemos lembrar que o verdadeiro Evangelho é completo.
Ele consola, mas também confronta. Diz que somos amados, mas que também precisamos mudar. Fala de graça, mas também de responsabilidade. Promete o céu, mas alerta sobre o inferno. Em Nazaré, o problema não foi o que Jesus prometeu, mas o que ele exigiu: abrir o coração, reconhecer limites, aceitar que o amor de Deus vai além das nossas fronteiras. O orgulho não suportou. Fazemos igual hoje. Gostamos de ouvir que Deus nos abençoa, mas não gostamos de ouvir que precisamos perdoar. Gostamos de saber que Ele abre portas, mas não de que Ele pede conversão. Quantas vezes nos encantamos com a palavra quando ela conforta, mas fechamos o coração quando ela incomoda? Quando toca na nossa vida afetiva, quando mexe na forma como usamos o dinheiro, quando denuncia nossas escolhas incoerentes. Existe um risco grave no nosso tempo: transformar o Evangelho em mensagem de autoajuda. Um discurso que só acaricia, mas nunca confronta. Uma fé que promete milagres, mas nunca fala de cruz. Uma religião que fala de direitos, mas esquece deveres. Esse tipo de fé atrai multidões no começo, assim como Jesus atraiu em Nazaré. Mas no fundo não transforma vidas, porque só a verdade liberta, mesmo quando incomoda. Nós precisamos acolher Cristo por inteiro, não em partes. Acolher o Cristo que consola, mas também o Cristo que confronta. Acolher a palavra que dá esperança, mas também a que exige mudança. Seguir Jesus não é escolher as passagens que mais gostamos, mas deixar que toda a sua palavra molde o nosso coração. Na prática, isso significa parar de fugir daquilo que nos incomoda na fé. Se a palavra fala sobre perdão e nós temos rancores guardados, é ali que nós precisamos trabalhar. Se fala sobre honestidade e somos desonestos nos negócios, é ali que Deus nos chama. O lugar onde a palavra mais nos incomoda é exatamente o lugar onde ela mais precisa transformar nossa vida. O povo de Nazaré quis expulsar Jesus porque ele não se encaixava no que eles queriam ouvir. E nós? Como reagimos quando a palavra não diz o que esperamos? O Evangelho não foi dado para nos agradar, mas para nos salvar. Ele não é um espelho que confirma nossos desejos, mas uma janela que nos abre ao querer de Deus. Jesus nos pergunta hoje: vocês vão me ouvir apenas enquanto eu consolo, ou também quando eu exijo mudança? Que o Senhor nos dê a graça de acolher sua palavra por inteiro, mesmo que corte fundo, porque é justamente aí que ela mais pode nos curar. Vem, Espírito Santo, abre nossos corações para toda a verdade, não apenas para a que nos agrada. Vamos nos colocar diante daquele que sabe o que é melhor para nós e orar, pedindo que não nos desviemos dos seus ensinamentos, não importando se nos agradam ou não. Oremos. Senhor, Jesus, perdoa quando queremos um evangelho confortável, que só consola, mas nunca confronta. Dá-nos coragem para acolher Tua palavra por inteiro, mesmo que ela nos incomode. Liberta-nos da fé seletiva, que escolhe só o que nos agrada. Ensina-nos que o lugar onde a palavra mais nos incomoda é onde mais precisamos de transformação. Quebra nosso orgulho, que rejeita a Tua verdade quando ela não se encaixa nos nossos desejos. Amém. Que o Espírito Santo abra seu coração para a verdade completa, mesmo que incomode. Que Maria, que guardava tudo no coração, interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se hoje você entendeu que precisa acolher o Evangelho por inteiro, pare de fugir das verdades que incomodam. Deixe seu like, compartilhe essa reflexão e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a levar esta palavra completa para mais pessoas. Tenha um dia abençoado. Fique sempre com Deus. Cristo é tudo, fora dele nada.